requerimento. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 8ª sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Compareceram à presente sessão os senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Solicito ao vereador Paulo que proceda à leitura de um trecho da Bíblia, para o qual nos posicionaremos em pé. Boa noite a todos. A leitura está no livro de São Marcos, no capítulo 12, que diz assim: estando sentado em frente à arca do tesouro, observava como a multidão nela deitava as moedas. Muitos ricos deitavam bastante. Veio, porém, uma pobre viúva e deitou 2 moedinhas, isto é, 1 quadrante. Chamando os discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram no tesouro, porque todos deitaram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deitou tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovada e será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem o expediente da presente sessão. Boa noite a todos. Projeto de lei complementar número 43 de 2025 do Executivo. Dispõe sobre a atualização do plano plurianual 2022-2025, instituído pela Lei Complementar número 613, de 7 de dezembro de 2021. Projeto de Lei número 41 de 2025. Projeto de Lei número 42 de 2025, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, institui no município de Conchal o programa Horta nas Escolas e dá outras providências. Projeto de Lei número 43 de 2025, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, institui a campanha permanente de orientação e conscientização sobre o descarte adequado do lixo no município de Conchal. Projeto de Lei número 44 de 2025, do vereador Paulo Sérgio Ferreira, dispõe sobre a denominação da pista de atletismo em construção no Centro Poliesportivo Rei Pelé. Projeto de Lei número 45 de 2025, do vereador Vando Tintino, dispõe sobre a promoção do acesso de pessoas com deficiência a trilhas e áreas de ecoturismo mediante o uso de cadeiras de trilha adaptadas e da outras providências. Projeto de Lei número 46 de 2025, do vereador Iago Henrique Ferreira de Godoy, institui a Semana Municipal da Agricultura Familiar no município de Conchal e dá outras providências. Projeto de Lei número 47 de 2025, do vereador Iago Henrique Ferreira de Godoy, dispõe sobre o programa Porteira Adentro, de atendimento aos produtores rurais do município de Conchal, Estado de São Paulo, e dá outras providências. Projeto de Lei número 48 de 2025, do vereador Iago Henrique Ferreira de Godoy, dispõe sobre a implementação de poços artesianos em locais públicos do município de Conchal, destinados ao uso comum da população, visando beneficiarem-se com o abastecimento de água e adota outras providências. Projeto de Lei número 49 de 2025, do vereador Iago Henrique Ferreira de Godoy, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres e dá outras providências. Projeto de Lei número 50 de 2025, do vereador Iago Henrique Ferreira de Godoy, institui o Programa Municipal de Incentivo ao Empreendedorismo Inovador e estabelece medidas para atrair e fomentar startups no município de Conchal. Projeto de Lei número 51 de 2025, da vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues,
altera a Lei nº 2.397, de 8 de novembro de 2023, permitindo a aplicação de multas de trânsito por sistema eletrônico de videomonitoramento, conforme especifica. Projeto de Lei número 52, de 2025, do vereador Marcos Roberto de Oliveira, institui a Semana de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes no calendário oficial das unidades escolares da rede pública municipal, estadual e da rede privada do município de Conchal e da outras providências. Projeto de resolução número 03 de 2025, do vereador Marcos Roberto de Oliveira, dispõe sobre a criação da Câmara Mirim, no âmbito da Câmara Municipal de Conchal e da outras providências. Projeto de resolução número 4 de 2025, da vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues, institui a campanha de conscientização Mulheres que Inspiram, alusivo ao Dia da Mulher na Câmara Municipal de Conchal. Projeto de resolução número 5 de 2025, da vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues, institui a campanha de conscientização Outubro Rosa, Mulher, Seu Corpo, Sua Vida, alusivo ao mês de prevenção ao câncer de mama e do colo de útero na Câmara Municipal. Projeto de resolução dos vereadores da Câmara Municipal de Conchal. Institui a carteira de identidade funcional dos vereadores da Câmara Municipal de Conchal. Projeto de resolução número 7 de 2025, da vereadora Lúcia Andréia Soares Braglin Rodrigues, institui a campanha de conscientização Azul, que protege Novembro pela Saúde Masculina, alusivo ao mês de prevenção ao câncer de próstata, na Câmara Municipal de Conchal. Referidos projetos estão disponíveis aos senhores vereadores e serão encaminhados às comissões permanentes. Passamos agora para as indicações. Boa noite a todos. Indicação número 250/2005, vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues. Assunto: solicita ao senhor prefeito municipal que conceda isenção de IPTU para beneficiários do LOAS e BPC. Indicação número 251/2025, vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues solicita ao senhor prefeito municipal que construa banheiros públicos na Praça da Matriz. Indicação número 252/2025, vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues encarece ao senhor prefeito municipal colocar iluminação na Avenida Armando Tonholi. Indicação número 253/2025, vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues solicita ao senhor prefeito municipal melhorias no canteiro das ruas Conselheiro Rodrigues Alves com a rua Antônio Zavariz. Indicação número 254/2025, vereadora Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de iluminação na Praça do Cristo. Indicação número 255/2005, vereador Vantim Tino encarece ao senhor prefeito municipal colocar placas de identificação nas ruas que especifica. Indicação número 256/2025, vereador Vantim Tino solicita ao senhor prefeito municipal a pintura da quadra de esportes da MF Adelina Manara Ferreira de Mello. Indicação número 257/2025, vereador Vantim Tino encarece ao senhor prefeito municipal a pintura de faixa de pedestre em frente à MF Adelina Manara Ferreira de Mello. Indicação número 258/2025, vereador Vantim Tino solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de câmeras de monitoramento no ponto de ônibus que levam alunos para a faculdade que especifica. Indicação número 259/2025, vereador Vantim Tino solicita ao senhor prefeito municipal a abertura de circulação de ar na quadra de esporte da MF Adelina Manara Ferreira de Mello. Indicação número 260/2025, vereador Pedro Ineu Martins solicita a Comutran construção de lombada na rua Conselheiro Rodrigues Alves, próximo ao número 300, que especifica. Indicação número 261/2025, vereador Pedro Ineu Martins solicita ao senhor prefeito municipal que estude possibilidade de construção de uma empresa de engenharia de tráfego que especifica. Indicação número 262/2025, vereador Leandro Gonçalves da Costa requer ao senhor prefeito municipal a instalação de placa de proibido parar e estacionar próximo à agência dos Correios e imobiliária Paulo Iter, na Rua das Palmas. Indicação número 263/2025, vereador Leandro Gonçalves da Costa solicita ao senhor prefeito municipal reparo na calçada e poda de árvores da Rua dos Pérez, que especifica.
Indicação número 264, 2025, vereador Leandro Gonçalves da Costa, encarece ao senhor prefeito municipal plantio de árvores no canteiro central da Avenida São Paulo, que especifica. Indicação número 265, 2025, vereador Leandro Gonçalves da Costa, encarece ao senhor prefeito municipal dotar de iluminação a imagem do Cristo no Jardim Boa Vista. Indicação número 266, 2025, vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de dedetização urgente no cemitério municipal em razão da presença de escorpiões. Indicação número 267, 2005, vereador Leandro Gonçalves da Costa, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de playground e academia da saúde na área pública do Jardim Porto Seguro. Indicação número 268, 2005, vereador Luiz Eduardo Campos Vale, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de câmeras de segurança nos postos de saúde e farmácia municipal. Indicação número 269, 2005, vereador Luiz Eduardo Campos Vale, solicita ao senhor prefeito municipal o andamento da implantação do projeto de lei complementar 90/2024, que se trata da jornada de trabalho. Indicação número 270, 2025, vereador Luiz Eduardo Campos Vale, encarece ao senhor prefeito municipal a utilização dos produtos nas hortas comunitárias do nosso município. Indicação número 271, 2025, autoria vereadores Luiz Eduardo Campos Vale e Leandro Gonçalves da Costa. Encarece ao senhor prefeito municipal requerer junto à concessionária Rota das Bandeiras a instalação de uma passarela em Tujuguaba. Indicação número 272, 2005, vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy, encarece ao senhor prefeito municipal determinar ao setor competente troca das lâmpadas queimadas nas vias da nossa cidade. Indicação número 273, 2025, vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy, encarece ao senhor prefeito municipal a reforma do PSF, Dr. Francisco Suassuna, no Parque Industrial. Indicação número 274, 2025, vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy, solicita ao senhor prefeito municipal que faça um trabalho de conscientização com a população para que não joguem lixo nas ruas, terrenos vazios e estradas rurais. Indicação número 275, 2025, vereador presidente Iago Henrique Ferreira de Godoy, solicita ao senhor prefeito municipal a instalação de lixeiras maiores nas estradas rurais do nosso município. É só, presidente. Referidas indicações serão encaminhadas ao senhor prefeito. Passamos agora para os requerimentos e moções. Requerimento número 76, de 2025, autoria Lúcia Andréia Soares Braguin Rodrigues. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal a explicação de recurso que foi utilizado para pagamento da iluminação das praças. Esse requerimento foi em nome de todos os vereadores. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 77, de 2025, autoria de todos os vereadores. Requer ao senhor prefeito municipal a explicação da instalação de câmeras utilizando o dinheiro da CIP, conforme aprovado por essa casa. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 78, de 2025, autoria Vando Tintino. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal que informe o local onde foram colocados os alambrados retirados da rua Primo Rebesse, subida para o conjunto residencial Deputado Barros Munhoz. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 79, de 2025, autoria do vereador Vando Tintino, requer ao senhor prefeito municipal informações sobre o quadro de funcionários do Condesul, incluindo o cronograma de trabalho do dia, semana e meses. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 80, de 2025, autoria do vereador Leandro Gonçalves da Costa, assunto: requer ao senhor prefeito municipal prazo para a abertura do edital do concurso público. Requerimento está em discussão. Em votação.
Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 81 de 2025, autoria Leandro Gonçalves da Costa. Requer ao senhor prefeito municipal prazo para liberação para pagamento dos IPTUs e água em atraso. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 82 de 2025, autoria Pedro Irineu Martins. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal informações sobre o prédio da ACICO, que especifica. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 83 de 2025, autoria de todos os vereadores. Assunto: requer ao senhor prefeito municipal o prazo para a aplicação do plano de carreira da GCM, Guarda Civil Municipal. Requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 84 de 2025, autoria do vereador Pedro Irineu Martins, requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a área adquirida do INSS. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 85 de 2025, autoria do vereador Pedro Irineu Martins, assunto: requer ao senhor prefeito municipal informações quem recebeu e quem fez a quitação pela obra do bairro Jardim São Paulo. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 86 de 2025, autoria Iago Henrique Ferreira de Godoy, assunto: requer ao senhor prefeito municipal informações de quais contratos estão ativos com o Condesul e qual seu valor de custo mensal. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Requerimento número 88 de 2025, autoria Iago Henrique Ferreira de Godoy, requer ao senhor prefeito municipal informações sobre a falta de material odontológico para atendimentos de pacientes no SEMEC. Referido requerimento está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Moção número 11 de 2025. Autoria Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: moção de aplausos com o Lions Clube de Conchal pelo esforço em conseguir um equipamento de Pedia Suite para a APAI de Conchal. Moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Moção número 12 de 2025, autoria Marcos Roberto de Oliveira. Moção de aplausos com a governadora do distrito LC3 do Lions Clube Internacional pelo esforço em conseguir equipamentos de Pedia Suite para várias APAIs, visando a inclusão de pessoas com deficiência. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Moção número 13 de 2025, autoria Marcos Roberto de Oliveira, assunto: moção de aplausos com a FEAPAIS São Paulo pela parceria com o distrito LC3 do Lions Clube Internacional pelo esforço em ações de inclusão social. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Moção número 14 de 2025, autoria do vereador Leandro Gonçalves da Costa, assunto: moção de aplausos e congratulações a todos os servidores da Secretaria de Saúde, através de sua secretária e a sua servidora Neuza. Referida moção está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste.
Aprovado por todos. Boa noite a todos, presidente, primeiro secretário, senhores vereadores, população presente, especial aqui nossos servidores municipais, motoristas e berçaristas, né, que vieram trazer aí sua reivindicação. Sejam todos muito bem-vindos aí. Presidente, só vou fazer uma moção. Recentemente eu fiquei sabendo através da mãe, né, que a pessoa que recebeu essa premiação, ela é bem, vamos dizer, como o pessoal diz, né, low profile, não gosta de aparecer muito, mas eu acho que é importantíssimo e é um orgulho para nós da cidade de Conchal ter uma conchalense destacando a nível mundial. A Yara Chiarotto, ela é cunhada do meu cunhado, ela trabalha na Faurencia lá em Limeira, e eu vou relatar o que ela falou da premiação, que é mais fácil do que eu falar com as minhas palavras. Sou gerente de projeto há 6 anos, e durante o último ano fui líder responsável, juntamente com a minha equipe, para desenvolver e lançar o projeto de um grande cliente no atendimento à nova legislação de emissões PL8. Tivemos muitos desafios com novos componentes, importações de máquinas e tryouts de novos processos. Sempre foi um projeto de destaque, pois tinha muito volume de investimento associado. O lançamento ocorreu em dezembro, com todos os eventos internos e de clientes atendidos com êxito e os números financeiros convergidos. Para minha surpresa, em fevereiro, recebi a informação de que meu projeto estava entre os 3 finalistas para concorrer como o melhor lançamento de 2024, concorrendo com mais de 1.000 projetos de toda a companhia, isso a nível mundial. Nunca um projeto do Brasil havia sido selecionado entre os melhores ou ganhado em nenhuma categoria. Seria o primeiro. Então, não havia grandes chances, mas eu acreditei que seria possível. No dia 4/3, terça de carnaval, conectei a live e, nos últimos 10 minutos, foi realizada a cerimônia de premiação. E, para minha alegria, nós ganhamos, desbancando, na final, um projeto dos Estados Unidos e um da Coreia do Sul. Então, é uma moção de aplauso, né? Eu falei com ela que se eu poderia fazer, né? Insisti, ela nem queria que fizesse, mas é um reconhecimento e um orgulho para nós da cidade de Conchal, né? Ter aí uma conchalense brilhando a nível mundial, se destacando. Então, fica aqui, né, a moção dessa casa, acredito que vai ser aprovado por todos os vereadores. Então, referida a moção de aplausos está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Passamos agora aos pareceres. Parecer número 23 de 2025 ao projeto de lei número 14 de 2025. Autoria do projeto: vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui o programa Aluno Saudável, no âmbito do município de Conchal, com o objetivo de promover a saúde e o bem-estar dos estudantes e da outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria, de acordo com a emenda supressiva. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 24 de 2025 ao projeto de lei número 15 de 2025. Autoria do projeto: vereador Marcos Roberto de Oliveira. Institui a política municipal de energias alternativas, limpas e renováveis no município de Conchal e da outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria, de acordo com emendas ao texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 25 de 2025 ao projeto de lei número 16 de 2025. Autoria do projeto: vereador Marcos Roberto de Oliveira. Dispõe sobre a implantação de brinquedos para crianças com necessidades especiais nas praças públicas do município de Conchal e da outras providências. Parecer favorável à aprovação da matéria, de acordo com o texto original. Parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos.
Parecer número 26 de 2025 ao projeto de lei número 22 de 2025. Autoria do projeto, vereador Marcos Roberto de Oliveira. Assunto: institui o Abril Laranja como mês de conscientização para a prevenção da crueldade contra animais. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. Parecer número 27 de 2025 ao projeto de lei número 40 de 2025. Autoria do projeto, vereador Clodoaldo Aparecido Cruz. Assunto: dispõe sobre a denominação de Professora Terezinha do Carmo Ferreira de Melo no Centro Municipal de Educação Infantil, que especifica. Parecer favorável à aprovação da matéria de acordo com o texto original. Referido parecer está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos. E não havendo mais papéis, declaro aberto o tema livre. Agora com a palavra o vereador Marquinhos. Não? Então, com a palavra, o vereador Paulo. Senhor presidente, membros da mesa, vereadora Chica, demais vereadores, pessoas que nos visitam, parte dos nossos motoristas, né, das nossas berçaristas aí, sejam bem-vindos. Falar rapidinho aqui, senhor presidente, a respeito da Rua dos Paulos, né, que eu prometi falar, mas, enfim, é uma indicação minha de tempos atrás e a reivindicação dos moradores daquela rua, mas agora a obra está saindo, acredito que até o final dessa semana está pronto ali e será mão única aquela rua ali, para alívio das pessoas que ali moram e os que transitam por ali. E a respeito, e assim como a pista de atletismo, que é uma indicação minha, e na época falei com o ex-prefeito Vando, o Marquinhos nos ajudou também nessa cobrança aí, ele nos disse, falou assim, o ex-vereador Ito, se tivesse dinheiro, ele ia fazer a pista. E com parte do recurso do governo federal e complementando com o dinheiro do recurso próprio do município, a pista de atletismo está a todo vapor aí, acredito que no prazo certo será entregue para todos aqueles que ali vão usar. Por enquanto é só, senhor presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Paulo. Não havendo mais oradores inscritos nessa fase, passaremos ao intervalo regimental. Está reaberta a sessão, com atendimento ao quórum regimental, verificado e assinado pelo primeiro secretário. Convocações para sessões extraordinárias. Ficam os senhores vereadores convocados para a 25ª sessão extraordinária do primeiro ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a ser realizada ao término da presente sessão, onde serão discutidas as seguintes proposições. Em primeiro turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 43 de 2025 do Executivo. Dispõe sobre a autorização do Plano Plurianual 2022 a 2025, instituída pela Lei Complementar número 613, de 7 de dezembro de 2021. Em único turno de discussão e votação, projeto de lei número 51 de 2025, da vereadora Lúcia Andréia Soares Braglin Rodrigues, altera a lei número 2.397, de 8 de novembro de 2023, permitindo a aplicação de multas de trânsito por sistema eletrônico de vídeo monitoramento, conforme especifica. Outro sim, ficam os senhores vereadores convocados para a 26ª sessão extraordinária do primeiro ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a ser realizada após a 25ª sessão extraordinária, onde será discutida a seguinte proposição. Em segundo turno de discussão e votação, projeto de lei complementar número 43 de 2025 do Executivo dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual 2022-2025, instituída pela Lei Complementar número 613, de 7 de dezembro de 2021. Solicito ao primeiro secretário que leia o papel que compõe a ordem do dia da presente sessão.
Projeto de lei número 23 de 2025, autoria do projeto dos vereadores Iago Henrique Ferreira de Godoy e Luiz de Campos Valho, dispõe sobre o dever de inserção do símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista, o TEA, nas placas de atendimento prioritário no âmbito do município de Conchal. Referido projeto está em discussão, em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Não havendo mais papéis para a ordem do dia da presente sessão, passaremos para a explicação pessoal. E com a palavra, nós temos o vereador Vando Tintino. Boa noite, presidente, primeiro e segundo secretário, nobres amigos vereadores e vereadora, nossos queridos amigos motorista e berçarista, nosso ex-vereador Newton, né, e o nosso amigo Guilherme Galdino, chefe aí do Departamento de Pacientes. Vou falar um pouquinho sobre a minha indicação, né? Esse final de semana aqui, acabei passando um pouquinho na escola Adelina ali, tá? Para verificar um pouquinho a parte do esporte, que é a quadra, que é a loja ali, né, que fica ali na escola, e observei que precisa de muitos reparos, né, desde pintura, circulação de ar ali para os alunos. Então, eu fiz aquelas simples fotos para postar para os responsáveis e enviar para eles. Naquele mesmo momento, algumas pessoas da escola me abordou ali e que acabou me levando para dentro da escola, aonde que me reparei com muitas, né, obra mal feita na antiguidade, quando começou a fazer a escola, e hoje está todo danificado ali. Desde porta que foi arrombada ali na época, tá, até hoje está naquele momento lá, daquela maneira, as cortinas da classe tá precária, né, a gente vê a situação daquelas crianças naquela sala, a lousa digital não está funcionando, muita sala precisa dessa manutenção, para as crianças absorver através dessa lousa digital. Então, fica triste ver essa falta de atenção para esses alunos. Aonde também, né, deu aquela vontade de bater aquele rango, né, almoçar naquela escola, mas deixei para a próxima. E ali, né, fui bem recebido junto com os alunos, professoras, fui bem recebido, né, que nós vereadores possamos fazer mais visita e cobrar do departamento. As fotos foram enviadas, tá? Eu sou uma pessoa mais simples, enviei as minhas fotos para o nosso secretário da Educação, José Roberto, né, o Bulldog, e ele me passou que já tem uma licitação em andamento para fazer um reparo naquela escola. Então, a gente vai acompanhar, cobrar, para executar o mais rápido possível. E também, passando ali, né, na ponte, que sobe o Esperança 2, precisamos, né, de reparos nas duas passarelas. Né? Ali está tendo uns barrancos ali, está chegando e, né, tem algumas madeiras soltando e precisamos fazer um reparo naquelas duas passarelas aí. A gente também vai estar cobrando o departamento responsável para estar executando. E um pouquinho também sobre mais a parte que eu gosto também, que é o esporte, que está correndo o esporte aí, o futebol, e está executando bonitinho aí com o departamento aí, que é o Juninho responsável da secretaria. Tá bom? Obrigado a todos aí. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Vandinho. Agora, com a palavra, a vereadora Chica. Boa noite, senhor presidente, demais companheiros, público presente, classe, funcionário público, motoristas, berçaristas. Hoje eu vou usar um pouco a tribuna, tenho vários assuntos a ser tratado. Vou começar pelo... Hoje era para
para ter vindo o major, comandante do 4º Batalhão Rodoviário, Francisco Pani Neto, para dar uma explanada sobre o tráfego da nossa rodovia Mogi-mirim a Conchal. Quero agradecer o tenente Jorge Luiz Chiarotto, que intermediou tudo isso, uma pessoa que tem o meu respeito. Eu falei com o Chiarotto e ele intermediou a conversa com o assunto com o major, e como não deu para ele vir, ele mandou o índice para mim. Tem vários índices aqui de sinistro sem vítima, com vítima. Eu vou falar só de vítima fatal que acontece na nossa rodovia Conchal a Mogi-mirim. Eu tive no encontro lá em São Paulo com o governador e falei pessoalmente com ele sobre a duplicação da nossa rodovia da morte. E como ele teve quase 80% dos votos aqui na nossa cidade, eu acho que agora é o momento da gente lutar e conseguir essa retribuição. Em 2021, vou falar só das vítimas fatais. Teve 2. 2022 teve uma. 2023 teve 5. 2024 foram 7. Agora, em 2025, já foi uma já. Então, assim, o número de acidente ali, de sinistro, em 2021 foram 80. 100 vítimas fatais, porque foram só 2. Então, é um assunto que a gente precisa bater em cima. Conto aí com a colaboração dos demais vereadores da casa. No meu encontro lá com o governador Tarcísio, o presidente esteve comigo, ele e o Zezinho. Então, assim, vou lutar muito para isso, vou debruçar em cima para que a gente consiga essa duplicação Conchal a Mogi-mirim. A respeito também da lei 90, que o Luiz mencionou uma indicação, eu também fui questionada por todos os tempos. Como eu trabalho lá, já aproveito e falo diretamente lá com quem resolve esse problema. Essa lei ela não tinha sido sancionada porque teve uma divergência entre o parágrafo único do artigo 2º e o inciso 5º do artigo 12. O parágrafo único do artigo 2 tinha mudado para 50%, que eu fiz a emenda, para mudar para a redução da carga horária de pais que têm filhos deficientes para 50%. Só que no inciso 5º do artigo 12, ficou de 25%. Então, eu falei com a Camila, secretária de RH, falei com o André Calef, e já foi resolvido e a lei foi publicada. Então, portanto, as mães que passam por esse problema, que ainda não conseguiu a sua redução da carga horária de 50%, pode estar procurando pelo RH, porque agora eles vão montar uma comissão, porque tem alguns requisitos para ser cumprido para ter esse direito da redução da carga horária. A respeito dos motoristas e das berçaristas que aqui estão, é uma luta árdua que já vem há muito tempo, acredito que é abraçada por todos dessa casa. Hoje eu estive com a secretária do RH, Camila, a semana retrasada estive em reunião com ela e o prefeito. E o prefeito falou que gostaria de estar resolvendo o problema da classe do funcionário público, mas, infelizmente, não é possível, devido ao índice da nossa folha, mas que seria prioritário o problema dos motoristas e das berçaristas, que seria possível para a Camila fazer o impacto que isso causaria na folha, para ver se tinha o percentual para estar dando uma letra para cada um. Porque eu não era vereadora na época, mas presenciei um projeto de lei que foi para a Câmara, na época que deu o aumento da letra para a Guarda Municipal, e, juntamente com esse projeto, estava os dos motoristas. E, infelizmente, os dos motoristas eles retiraram e votaram só o da Guarda Municipal. Então, os motoristas hoje têm a letra D, que o salário deles é R$ 1.912,33. Se mudar para a letra E,
vai 2.184,82. Um aumento aí de 272,49 no salário base, que reflete em tudo que os motoristas já têm direito, hora extra, GB, quinquênio, quem tem... Nossa, agora fugi. Quem tem a sexta parte, então isso reflete em tudo e acaba dando um pouco de dignidade para vocês, dar um sustento digno para a família. Não vai resolver o problema, mas vai amenizar. Das berçaristas, a letra delas é a letra C, o salário base de R$ 1.711,93. Mudando para a letra D, vai para R$ 1.912,33, dando um aumento aí de R$ 200,40. Somando a totalidade aqui de 48 mil por mês, o impacto da folha. E eu acredito que o percentual nosso, ele acolhe isso sem comprometer o andamento da administração. Então, aqui eu sei que todos os nobres estão empenhados para estar ajudando essas duas classes aí que estão menos favorecidas. Gostaria que, no final da sessão, nós tivéssemos um tempo para falar com a classe e que o presidente pudesse marcar uma reunião com o executivo, porque isso foi uma promessa de campanha dele. Inclusive, usou a minha casa, na época da campanha, para fazer essa promessa para os motoristas. Então, eu gostaria muito que isso fosse cumprido e conto muito com o apoio dos 11 vereadores dessa casa. Por hoje é só, senhor presidente. Obrigado, vereadora Chica. Agora, com a palavra, o vereador Luiz. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, mesa. Boa noite a quem está aqui prestigiando a nossa sessão, quem está na sua casa também. Eu vou repartir a minha fala em duas coisas. Primeira é a aprovação do nosso projeto aí com o presidente, que é mais um passo para a inclusão. Parece ser repetido, está sendo repetido esse tema, mas é importante que a inclusão vai ser feita com a repetição. Agora, eu acho importante a gente deixar claro também que essa casa, os vereadores, né, vocês percebem que todo mundo trabalha muito, né, tem quase 250 indicações, tem vários requerimentos, né, e eu já perguntei para o pessoal que é mais antigo aqui, que já são de outros mandatos, o que significa isso, né? Porque eu, pessoalmente, não tive nenhuma resposta ainda de nenhum requerimento, de indicação. Então, a gente se desdobra, estuda, escuta a população, escuta os motoristas que estão aqui, as berçaristas, né? A gente tenta fazer alguma coisa. Isso não é uma crítica, é só uma constatação aqui que a gente precisaria ter uma resposta mais efetiva do Executivo, porque a gente está querendo fazer, está querendo mudar, acho que todos aqui estão empenhados a isso, mas a gente precisa de uma resposta, que seja uma resposta de requerimento, de uma indicação. Eu sei que a gente não vai, o Executivo não vai fazer tudo de uma vez só, mas, principalmente, a gente tem que ter uma resposta, ver se a gente está no caminho certo, porque a gente fazer, estudar, trabalhar, acho que todos aqui estão fazendo isso, né? E a gente tem que dar uma resposta para quem acreditou na gente, né? Então, eu deixo essa minha fala a isso. E as minhas indicações é sobre as hortas municipais. Não municipais, as hortas comunitárias, né? Ali no Jardim Planalto, ali, são 16 famílias que trabalham ali. E eles vendem os produtos, né? Será que a prefeitura não podia fazer um convênio para comprar os produtos? Tem o projeto do Paulo, né, falando das hortas comunitárias também. Então, a gente teria que fazer alguma coisa,
o executivo ajudar essas famílias, né? Imagine quantas hortas tem na cidade, quantas famílias seriam beneficiadas com isso, né? A gente também está com um problema, todo mundo fala aqui das câmaras de monitoramento, né? A minha indicação aqui seria nos postos de saúde, na farmácia municipal, mas a gente tem esse projeto da muralha digital que tem que sair do papel também, né? Tem que aumentar, não sei, esse contrato aqui, que são 26 câmeras com um valor alto, está desde o começo do ano falando vai mudar, e até agora nada, né? O dinheiro público está sendo gasto. Então, é mais um desabafo aí de um vereador que está querendo trabalhar, que está querendo fazer as coisas, e falar da minha pessoa, assim, não sei se todos vão pensar iguais, mas a gente precisa de uma resposta, precisa de saber do que faz. A gente teve uma reunião a respeito dos funcionários, motoristas e berçaristas, sobre o aumento, né? O prefeito falou que ia economizar de alguma parte para poder fazer esse aumento. E falou para a gente esperar até o mês de março, que seria o dissídio. Nós já estamos no mês 5, já indo no final do mês 5, né? Então, a gente precisa de uma resposta, se vai dar, o que vai fazer. A responsabilidade é a da gente. Quem escuta a população são os vereadores, né? Então, a gente pede uma resposta. É mais isso mesmo. Boa noite. Obrigado, vereador Luiz. A vereadora Chica pediu a palavra. Obrigado, senhor presidente. Acabei me esquecendo de um projeto de lei de aplicar multa por monitoramento. Isso refere praticamente à Rua Araras, que hoje tem a lei que proíbe o tráfego de caminhão acima de 5 eixos, trafegar por lá. E isso não está sendo respeitado. Inclusive, eu moro na CHL, que dá acesso à Rua Araras. E tem uma lei da autoria do Marquinho, da legislatura passada, proibindo esses caminhões de trafegar lá. Só que a lei não embasa a multa por vídeo monitoramento. Então, hoje vai votar numa extraordinária a lei que vai poder estar aplicando essa multa por vídeo monitoramento. Então, acredito que o problema vai cessar, como já diminuiu bastante. O senhor Clodoaldo, o vereador, entrou em contato com uma pessoa que manda lá na usina São João, só que a gente tem um problema que não é só os caminhões da usina São João, tem da usina Ester também. Então, esse problema vai ser sanado logo, logo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereadora Chica. Agora, com a palavra, o vereador Marquinhos. Senhor presidente, membros da mesa, vereadores, vereadora Chica, funcionários da nossa prefeitura, os motoristas, berçaristas, saudar meu amigo, companheiro, ex-presidente dessa casa, nosso secretário Newton de Praga, nosso chefe de divisão, Guilherme Galdino. Muito obrigado pela presença de vocês. Meu amigo Donizete Dias, também que está presente, nosso vizinho, Donizete. Obrigado pela presença. Breves comentários aqui, presidente. Está entrando um projeto hoje, né, que institui a Semana de Prevenção e Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, né? Vai ter, dando uma obrigação das escolas aí, falei com o nosso diretor, com o nosso secretário de Educação a respeito desse projeto, né? Projeto muito importante, levar também ao conhecimento das crianças sobre a causa dos abusos, né? Muitas pessoas, a mãe e o pai até têm o conhecimento, mas a própria criança ou adolescente não sabe até que está sofrendo um abuso aí, não tem com quem se abrir, com medo do pai e da mãe. Então, é para realmente instruir os alunos aí a respeito dessa Semana de Prevenção ao Combate ao Abuso.
Também abri aqui hoje mais um projeto, né, da criação da Câmara Mirim, um sucesso na Câmara Municipal do Engenheiro Coelho. Começou agora nesse mandato também. Então, estou abrindo, tentando implantar aqui em Conchal, presidente, e vou contar com a ajuda de todos vocês. E falando em Engenheiro Coelho também, quero parabenizar o nosso município vizinho de Engenheiro Coelho, que hoje é aniversário da cidade de Engenheiro Coelho também, 34 anos, né? Uma cidade nova aí que está crescendo e prosperando. Então, peguei com base o projeto deles e vou dar andamento aí. Tem uma indicação também da minha amiga vereadora Chica, projeto de isenção do LOAS BPC, né? Até estou em conversa com o nosso jurídico da Câmara para estudar um projeto e também incluir nesse projeto as pessoas com TEA. Projeto de isenção, ele está sendo feito vai ser feito um estudo de impacto e ver a legalidade do projeto para ser apresentado. Então, esse projeto já está em estudo, né? Provavelmente virá para esta casa a ser votado também. A Chica fez, o Leandro fez, esse pedido da iluminação do Cristo. Quero parabenizar o presidente e o Leandro, que fizeram uma reforma na imagem do Cristo. O Clodoaldo também ajudou aí, né, Clodoaldo? Você deu novamente o caminhão para ajudar também a fazer a pintura. Parabéns, presidente, Clodoaldo, Leandro. Quero reforçar aqui, juntamente ao Alex, nosso secretário também, a iluminação da praça, que os moradores ali, a Fabiana principalmente, constantemente me cobra os demais vereadores também. E uma boa notícia, fiquei sabendo também hoje a respeito da nova iluminação da pista de atletismo, Paulo. Um importante pedido nosso do passado aí, né? Deu início à obra e não se falou nada da iluminação. Hoje fui saber e realmente será feita uma iluminação nova, Vandinhos. Também outro dia falou comigo a respeito dos refletores, né? E vai ser também feito a parte da instalação, todas novas também. Segunda-feira passada, estive em Valinhos, juntamente com o prefeito, vice-prefeito, meu companheiro Clodoaldo, o filho dele, Luiz, para a gente buscar a máquina reescavadeira que a gente ganhou do secretário nacional de Políticas Agrícolas, né, Guilherme Campos, representando o ministro Carlos Henrique aí. Clodoaldo, mais uma vez, se prontificou e cedeu o transporte da máquina de Valinhos até Conchal. Quero parabenizar o senhor, Clodoaldo, agradecer mais uma vez por estar ajudando a prefeitura. Quero também deixar meus parabéns, né? Domingo teve a Cultura na 9, né? Parabenizar o Departamento de Cultura pelo evento, onde centenas de pessoas estiveram presentes, presidente, prestigiando cerca de mais de 200 artistas locais e de outras cidades que se apresentaram na tarde de ontem, né? Houve música, dança, teatro, circo, que muito encantaram o nosso público. Parabenizar a todos os envolvidos, senhor presidente. Quero deixar meus parabéns também, meus amigos motoristas estão aí, né? A nossa colaboradora Zenilda, que se aposentou hoje, né? Que fez um belo trabalho à frente no acolhimento do setor de transporte. Zenilda, receba a nossa homenagem dessa casa e obrigado por ter feito pelo nosso município. Quero também deixar meus parabéns aqui. Conseguimos finalizar uma interligação da energia do Jardim Valentina, presidente, do qual o senhor reside também, e o senhor também estava empenhado nisso. Quero agradecer ao Matheus, né, o supervisor regional da Electro, e o Edivaldo também, o encarregado de serviços, e demais funcionários, que agora o Jardim Valentina está 100% com a interligação da energia municipal. Deixou de ser uma parte rural, passou para ser municipal. Acredito que agora todos os problemas serão sanados, presidente. Já aproveitando a equipe que estava em Conchal, visitei também com eles o Jardim Santa Luzia e Santo Antônio, que muitos recebem reclamação também. Fizeram uma medida de contenção, eles acharam nos transformadores do bairro, tem 2 transformadores no Santa Luzia, muitos pássaros mortos, presidente, nesses transformadores. Então, ele instalou um objeto lá que repele os pássaros para não chegar perto dos transformadores, né? Então, vamos esperar o resultado. Então, o pessoal que mora aí no Santa Luzia e Santo Antônio, vamos esperar que realmente seja sanado esse problema também. O Luiz veio aqui, a Chica veio reivindicar também, que os motoristas estão aqui, as berçaristas. Luiz, você tem toda a razão. Esse é um descaso com os vereadores, esse requerimento não pode deixar de ser respondido.
né? Ele tem prazo, o secretário tem prazo para responder os requerimentos. O prefeito vem aqui, faz acordo com a casa na situação dos motoristas, das berçaristas. Está se falando novo concurso público, mas se tiver um novo concurso público, vai mexer no orçamento de novo. Como é que vai ficar os motoristas, as berçaristas? Então, realmente, o que ele prometeu em reunião para a gente na sala ali com os 11 vereadores, precisamos novamente firmar com ele o que vai ser feito. Luiz, todo seu requerimento que não é respondido pode ser judicializado, viu? Através do presidente, nosso secretário, nosso jurídico da casa aí, ele tem no máximo 15 dias para responder seu requerimento. Então, vamos exigir nossos direitos, está aí. Com certeza, é uma falta de respeito com a gente aqui não responder. Sobre o plano de carreira da Guarda também, tivemos mais uma vez aqui, também foi um compromisso com essa casa, desse plano de carreira da Guarda Municipal. A promotoria pública também está cobrando do prefeito. A promotoria pública tinha até um compromisso com o prefeito, que ele tinha que se fazer esse plano até o meio do ano. Segundo informação, o prefeito disse que vai finalizar o plano até o final de 2025. Então, com urgência, precisamos finalizar esse plano de carreira. Tá? Quero aproveitar também para, primeiramente, parabenizar o nosso vice-prefeito, que hoje é aniversário dele, né? O Zezinho da rádio. Quero parabenizar meu pai também, que é aniversário do meu pai hoje, completando 75 anos de idade. Que Deus o abençoe. E também, do lado um pouco mais triste, né? Deixar meus votos de profundo pesar, né? Pelo falecimento da senhora Tereza Blaguin Lucatelli, mãe dos empresários Toninho Lucatelli, do Zé, do primo Lucatelli, o qual foi o primeiro funcionário desses irmãos, né? Quando começou a Lucatelli, eu fui o primeiro funcionário, qual você trabalha hoje, presidente. Tenho um carinho enorme por essa família, né? Pela dona Tereza, que eu, bem dizer, participei da vida deles, desde quando eu tinha meus 15 anos de idade. Deixar meu sentimento a toda a família, ao Faustinho, ao Lúcio também, da rodoviária, que era filho, né? O falecido Carlão também, que faleceu. Deixar aqui meu voto profundo pesar a toda a família. Muito obrigado, presidente. Boa noite. Obrigado, vereador Marquinho. Agora, com a palavra, o vereador Pedrinho. Boa noite a todos, senhor presidente, primeiro, segundo, aos motoristas, berçaristas, aos advogados presentes, ao Newton, que eu vi ali, o ex-vereador, presidente dessa casa, aos meus amigos e a todos que nos assistem. Bom, eu vou começar falando aqui uma indicação que eu tive. Eu saí com o chefe do trânsito aí, e fui ver o tráfego em Conchal, fui mostrar para ele alguns lugares que eu tinha pedido mudança. Aí chega, olha, quem fez acha que está 100% certo. Apesar da gente dar opinião, a pessoa que pediu a mudança também dá opinião. Então, ele sugeriu, e eu sugiro ao prefeito, que traga um engenheiro de tráfego, um engenheiro de trânsito, para mostrar algumas coisas, se está errado o que está no chão, se não está, e para melhorar isso aqui. Então, eu estou sugerindo isso, porque eu levei num lugar lá que eu estou vendo que não precisa. Vou citar um exemplo, por exemplo, essa nossa entrada, que nós estamos com a câmera aqui, com o estádio Rei Pelé, a coisa mais linda do mundo, e aquelas vigas no meio que parece o Muralha de Berlim. Isso aí já é discutido há tanto tempo e ninguém muda. É simplesmente uma faixa no chão, alguma coisa. É a mesma coisa, vai desrespeitar. Se desrespeitar, multa. Se acontecer, multa. Tudo se dá certo e tem que arrumar. Mas tem que ter alguém que assine embaixo, que fala, tem que tirar essa porcaria. Não basta a gente falar e não basta a pessoa que mora ali falar e ver as coisas. A outra indicação que eu fiz é a respeito da garagem que está lá embaixo. Então, estão falando de mudar a garagem, traz a garagem para lá, traz para cá. Fiquei sabendo que aonde estava para ir, parece que não vai mais.
E a prefeitura tem o tal do prédio do INSS que foi comprado. É o mesmo tamanho que a garagem de lá, 1.900 metros quadrados. Se lá cabe a garagem, então ela cabe aqui também. Não sei a situação, não fui lá ver o que tem de cobertura. Tem 1.800 metros de cobertura, e então eu acho que 1.800 metros de área construída. Não... Existe ainda? Eu fiz essa pergunta lá, disseram que não tem nada. Inclusive, eu fiquei sabendo disso, do agarradinho. Até eu fiz essa pergunta, falaram que não. Mas tudo bem. Então, eu peço ao prefeito agora que ele me informe por que não pode ser feito a garagem nesse lugar, certo? Se é da prefeitura, se existe, por que nós estamos pagando aluguel, um absurdo aí. Então, eu peço, mudando essa informação para isso. E eu gostaria de fazer as palavras do Marquinhos também, a respeito desse evento que teve na praça sábado, pelo Departamento de Cultura, o Guidá e a professora Kelly Siqueira. Eu quero parabenizar da apresentação do Circo Conchal, com o apoio do professor Oscar Geraldi, acho que ele é representante do Circo Sorosca, e é um professor, e eu não sabia também, é uma ignorância minha, que isso aí está implantado em Conchal há muito tempo já. Então, eles comentaram, inclusive, foi comentado para mim que existe uma verba que veio do deputado Vitão do Cachorrão, é esse o nome? Falei, Vitão do Cachorrão, vou falar aqui, vou perguntar, mas de R$100 mil para ser gasto. E eu estive na prefeitura hoje, essa verba ainda tem R$57 mil que não foi repassado e volta num tal projeto que chama licitação. Essa verba já está há mais de ano, como é que não consegue fazer uma licitação para comprar um uniforme para a turma do circo? Quem foi assistir na praça lá viu que os nossos circenses, os nossos alunos, estavam todos de preto. Alguém já foi no circo e viu todos de preto? É quase que um repúdio a uma verba dessa, porque o palhaço, normalmente, os palhaços que estavam de fora, eles estavam fantasiados certinho, 4, 5 cores coloridos. E os restos estavam todos de macacão preto, todos de preto. Então, eu acho que falta, e esse dinheiro se encontra lá, conversei com a Kelly hoje também, ela já pediu isso aí, diz que está barrado por causa dessas tais licitações. Então, eu não cheguei mais além disso. Mas a gente vai averiguar, mas ainda bem que o dinheiro está guardado no bolso de alguém, está lá na prefeitura quietinho para ser gasto. Ninguém levou embora ainda. Está bobeando, não. Eu queria falar também a famosa obra que mais foi falada em Conchal aqui, é a da rua Floriano Piaseschi. Eu já vi falar que teve muita modelo, muito fotografado, muito acontecimento numa obra, mas igual do Floriano Piaseschi eu não vi igual. Tanto é que eu fui lá dar uma voltinha, passei por lá fingindo que não estava lá, uma pessoa falou assim, poxa, Pedrinho, você é o 8º vereador que vem aqui. Falei, calma que tem mais 3 para ir, nós somos em 11. Então, essa obra está lá, eu fui lá também dar uma volta, aí tal, dei uma olhada lá, e falando o que está acontecendo. Aí eu fiquei sabendo também que, quando foi feito aquele loteamento, um vereador que está aqui, o Marquinhos, e o colega dele, Ismar, na época, que era um vereador dessa casa, trouxeram pedaços daquele asfalto aqui, dizendo que estava tudo irregular.
mais de uma vez lutaram dizendo que estava irregular aquele tipo de asfalto. Então, isso, aí eu queria saber da prefeitura hoje, já passou tempo, mas eu acho que a lei não vai tapar o sol da peneira. Quem foi o responsável que recebeu aquele asfalto? Como é que a prefeitura recebe um asfalto que vereadores bateu contra, que não era para receber? Então, se alguém recebeu, alguma coisa está de errado. Então, nós precisamos saber quem é a firma que fez e quem foi o prefeito que recebeu. Entre aspas, a gente sabe, mas queremos no preto e no branco para não estar falando caca. Outra coisa também que está se falando muito é a respeito daquele prédio que é hoje da Cico, vizinho da prefeitura, que eles estão querendo mudar o paço municipal para lá. Conversas de boteco, conversas de vai e vem, está no impasse. Segundo informações, o preço que a Cico está pedindo para a prefeitura diz que é balela. E até agora não foi tomado nenhuma providência. Estão querendo, novamente, alugar um prédio. Então, eu gostaria de saber a situação que se encontra, porque, realmente, a prefeitura, nós estamos em 2025, e eu conheço aquele paço municipal desde quando eu tinha, há 40 anos atrás. Os prédios são os mesmos, só vai pintando, e outra, Conchal aumentou. Você vê hoje onde está, por exemplo, o planejamento, você entra lá, tem 5 pessoas trabalhando, quase nem cabe lá. Se for para virar uma folha de papel que precisa, precisam sair lá fora, virar e voltar. Então, a situação está apertada. Realmente precisa mudar de lá. Então, eu queria saber se... Eu fiquei sabendo que estão vendendo, que a Cico está vendendo, diz que está com preço bom. Hoje, se aluga da Cico, amanhã vai um empresário grande de Conchal e compra o prédio. Para quanto vai o aluguel se a prefeitura estiver alocada no lugar? Como é que você vai tirar tudo aquilo e fazer outra coisa? Então, eu acho que estava na hora de a gente dar um aperto aí também e falar para o prefeito tomar uma posição para a gente parar de alugar prédios. Inclusive, se for para lá, diz que desocupa uns 2, 3 prédios que está alugado em Conchal, que pode ser alocado lá dentro, porque lá é enorme. E agora eu vou pedir de novo, todo mundo está louco de vontade de pedir, né? Eu vim aqui no primeiro dia aqui pedir a respeito da barragem. Eu já estou vendo a fundo alguma coisa aí, e vou dizer uma coisa para você, o que eu vi. É muito bonito o projeto que estava para vir para Conchal, que foi anulado em 2020 pelo nosso ex-prefeito. Então, eu estou pedindo informações, não recebi nada. Então, eu estou aguardando com o prefeito e reitero e espero, não só eu, como todos dessa casa já estão falando aqui, estão pedindo, que realmente tudo que nós fazemos, nada se faz. Nada responde, está tudo numa boa, está tudo certo. Não está. Precisamos saber o que está acontecendo, porque eu vou dizer para vocês, eu vi o projeto, é a coisa mais linda do mundo. Seria um pulo para Conchal se essa represa ela teria que ter sido feita agora, no final do ano passado já, esse ano também, que 10 anos já se passaram. E quem iniciou, quem ajudou a fazer esse projeto, quem participou, foi o nosso atual prefeito, o Orlando, na época que era prefeito. Então, eu espero que ele dê a resposta disso para a gente ver a posição que tem que tomar. Inclusive, aqui já teve o Tintino pedindo a respeito dos funcionários da Codisul, o Iago também. Então, eu vou iniciar uma coisa aqui com vocês. Nós, aqui no começo do ano, a primeira coisa que nós votamos foi a estrutura de cargos. O prefeito mandou a estrutura de cargos aqui, nós não aprovamos porque tinha cargos demais. Aí voltou para lá para cancelar os cargos, aí veio a soma do dinheiro, tal, que ia dar certinho o tanto. Então, ele
tirou, e ficou na tampa o projeto que nós aprovamos. Só que nós aprovamos esse projeto, mas não tinha no nosso projeto, e não tem até hoje, os cargos da Codesul, que o prefeito paga. Que eu não sei o valor, não me inteirei o valor. Mas só o ex-prefeito leva 9 mil e mais 10 ou 12 funcionários, que eu acho que deve chegar a 30, 40 mil reais por mês. Aqui estão os motoristas e as berçaristas que estão aqui. Se elevar os salários deles para o patamar que a Chica falou aqui, que nós estamos tentando fazer, quase não chega a isso ou falta pouco para suprir esse dinheiro. Eu acredito que, se elevar o patamar para vocês todos, vai dar mais ou menos 150 funcionários, na fase de 250 a 300 reais, cada um são 45 mil. Eu não sei quantos funcionários da Codesul tem aqui, certo? Quantos custa? Só sei o do prefeito. E eu estou pedindo a nós, vereadores, para nós unirmos e fazer uma reunião com o prefeito e seus assessores, urgentemente, para trazer alguém aqui e explicar o que é essa Codesul. Explicar detalhadamente. E vou fazer uma coisa, até se eles não vierem aqui, tudo que vier com essa palavra, da minha parte, eu não voto nunca mais. Será contrário a todos. Nós temos que ter uma explicação, alguma coisa tem que acontecer. Não é possível. Faz isso, acontece isso. Ouvi uma conversa lá no alto, que a Codesul foge a alguma coisa aí. Então faz, vota. Como nós tivemos aqui um caso no começo, uns 150 mil que nós aprovamos, certo? Que nós lutamos, mas acabando aprovando, porque tinha que aprovar. Então, eu acho que está na hora de alguém chegar aqui, sentar com nós, explicar isso para a gente saber o que estamos fazendo. Porque isso aí é coisa do passado, não é do prefeito atual. Talvez ele também tenha algumas dúvidas, certo? Para a gente saber o que é isso aí. E eu espero que, quem sabe, com essa diferencinha aí, a gente consegue sanar o problema dos motoristas e dos berçaristas. Funcionamento da barragem. Então, eu gostaria de dizer a vocês que, quando eu fiz a minha campanha para vereador, eu não prometi nada a ninguém. Nada. Inclusive, quem falava para mim assim, qual o seu projeto na Câmara? Eu falei, o meu projeto é ser eleito. Depois de eu eleito, eu estarei lá para você pedir, vir falar para mim o que a cidade precisa para a gente fazer. Então, não só para mim, como eu sei que todos os vereadores estão recebendo o que precisa ser feito. E muitos colocam aqui, e muitos falam acolá, tentam aqui, faz ali. Então, eu acho que nós estamos aqui já faz 4 meses pedindo coisas, pedindo para agilizar, e nada acontece. Inclusive, existe um caminho eleitoral aqui em Conchal que se chama água. Nós estamos aqui com o diretor, aqui, o nosso amigo Newton, certo? Então, já faz o mandato do Orlando foi, o mandato do Ovando foi, o outro mandato do Ovando foi, agora veio Orlando, e a capa principal é a água. Sempre foi a água, a água, a água. E, infelizmente, estamos tendo reclamação da água. Inclusive, eu fiz uma moção ao Departamento de Água, no começo do mandato, estava bem, estava bom. Não sei se as pessoas falam demais ou reclamam demais, mas estávamos conversando ali dentro, alguém falou também que realmente... Então, eu acho que o Newton precisa puxar a orelha do chefe e chamar, como eu estou chamando aqui, um engenheiro de tráfego, trazer alguém com a capacidade
para puxar a orelha dos nossos governantes e ver o que está acontecendo com a nossa água, porque é uma vergonha. É 4, 5 mandatos, todos vão resolver o problema da água, e cada vez sujando mais, certo? Inclusive em Tujuguaba, que tinha um rio que era maravilhoso, lá hoje está sujo também, por causa de um lixão que se encontra lá perto. Então, em vez de melhorar o nosso município, que é a morada dos rios, nós estamos passando apertado com essa água. Então, eu acho que tem que tomar uma providência e sair do papel e sair da conversa. Porque, senão, daqui 4 anos... Aliás, o ano que vem já começa os deputados vir que vão trazer dinheiro para a água de novo, e daqui 4 anos vem o mesmo que não resolveu o problema da água resolver. Eu acho que tem que sentar e tomar uma providência. Muito obrigado a todos. Até mais. Obrigado, vereador Pedrinho. Agora, com a palavra, o vereador Robinho. Senhor presidente, mais uma vez uso essa tribuna, cumprimentar também meu amigo e ex-presidente dessa Câmara, o vereador Newton, que foi presidente, eu estive formando a mesa com ele, nosso chefe de divisão também, o Guilherme está aí. Sobre a questão dos motoristas, eu acho que todos os vereadores aqui já conversaram com o prefeito, eu acho que é importante, de repente, formar, né, dos motoristas e berçaristas alguma comissão, para participar, talvez, né, dessa reunião que vamos fazer, até para ajudar a sensibilizar um pouco mais o prefeito da responsabilidade que esses 2 cargos têm no município, porque os motoristas não são só motoristas, eles ajudam a colocar paciente, em veículos não adaptados, muitas vezes, esses motoristas têm que fazer um esforço danado aí para estar ajudando esses pacientes. As berçaristas se sobrecarregam e muito, fazem muito mais do que sua obrigação. E aí, a resposta que eu já tive da prefeitura, assim, presta concurso. Mas quem mudou a regra do jogo no meio do caminho não foram elas. Foi a lei que foi alterada, criaram as ADIs, e que tinha que ter pedagogia, e eu creio que quase todas as berçaristas também fizeram pedagogia. E o que eu lamento é que, quando é para resolver alguma coisa ali da parte administrativa, a letra muda no estalar de dedo. Eu falo porque não foi só da guarda que alterou letra aqui já alterou letra de vários cargos ali internamente para resolver problema de cargos que já ganham bem, não é cargo que ganha pouco, não. Então, a gente tem que, eu acho que, como o Pedrinho falou aqui da Condesul, essa questão dos motoristas e berçaristas, a gente tem que ter mais urgência nisso aí e dar um basta. Não adianta a gente vir aqui e falar que vamos tentar, não, a gente tem que chamar o prefeito para ele cumprir o que ele falou na reunião aqui com os vereadores. Nós votamos o projeto, demos a liberdade para ele formar a questão de todo o secretariado dele, tiramos, obviamente, aí o excesso, justamente tiramos esse excesso para dar possibilidade para que vocês tivessem. Não vai se resolver o problema de todos os funcionários, nós sabemos disso, mas é desumano um salário de um pai de família, de um motorista, de uma berçarista aí, que, infelizmente, eu vejo aí muitos motoristas que têm que fazer extra por fora para manter aí a sua casa. É difícil. Então, acho que a gente tem que exigir, porque a campanha foi linda, ganhou. Agora, tem que cumprir o que falou na campanha. Eu cheguei a chamar o ex-prefeito aqui, que ele ficou até bravo uma vez, de cometer estelionato eleitoral. E eu não quero, né, voltar a essa tribuna também para falar do atual prefeito, porque eu acho que você não é obrigado a prometer nada, igual o Pedrinho veio aqui falando, não prometi, porque agora, se ele fez, e ele tem muito mais condições de cumprir do que o vereador. O vereador que promete, realmente, é um tanto irresponsável na campanha, prometer algo que não está à sua alçada. Acho que... E sobre a questão da água, eu acredito que o Newton, ele esteve aí como vereador, a gente sofreu aí muito, né, a respeito dessa questão da água, foi ali um momento difícil, mas a água foi politizada, e quando se politiza um assunto, não se discute de forma sadia. Então, não adianta, quando a gente politizar qualquer assunto, você não vai resolver. E, às vezes, muita coisa é politizada até para não se resolver mesmo.
para ficar um contra o outro, a briga do A contra o B, né, como a gente vê até no cenário nacional. Então, a gente precisa realmente sentar. Eu acho que o que o Pedrinho falou aqui tem, né, toda essa questão aí de bandeira política, vem se arrastando mesmo por muito tempo, que vai resolver, e não é um ou outro, né, são todos os prefeitos aí para trás estão fazendo essa campanha em cima da água, e é algo importantíssimo, né, a energia é difícil, o Marquinhos, né, falou aqui de alguns bairros que estão, mas a água é muito mais, né, é muito mais séria a questão da água, é a questão de saúde pública, né, a humanidade viveu muito tempo sem energia, mas sem água não, né. Eu queria também lamentar aqui essa questão do descarte regular, e de repente, o Gersim falou aqui, até brincando a respeito da Umaflex, né, das empresas que fabricam sofás, mas poderia, de repente, inclusive o Pedrinho falou aqui do ex-prefeito que está, né, na Condesul, que eu acho que é muito difícil a gente acabar com essa Condesul, porque eu falo que ali é um clubinho, né, particular dos prefeitos, que deve ser algo muito bom, porque ninguém entra e ninguém sai, né? O vereador não pode nem saber o que acontece, igual você falou. Ele pode até vir aqui, como já vieram, fizeram promessas, e não se resolve nada. Inclusive, esse percentual desses funcionários do Condesul entra também hoje no percentual da Folha. Não entrava, mas hoje entra. Então, de repente, fazer alguma coisa para valer a pena esse consórcio. De repente, chamar, como o ex-prefeito Wando é coordenador, chamar ele aqui, conversar com ele. Dizer, Wando, a gente precisa que a Condesul forneça aí uma cooperativa de reciclagem para parar esse descarte irregular, de repente, desmontar sofá, desmontar eletrodoméstico, tudo que a população precisa, vai ter essa cooperativa de reciclagem, esse pessoal que já coleta, para estar tendo orientação e investimento desse consórcio. E aí eu acho que o ex-prefeito poderia estar à frente disso aí, dando essas respostas, em questão da iluminação, na questão da zeladoria, porque é só o arroz com feijão e muito caro. É um arroz com feijão que eles nos vendem aí, mas muito caro a Condesul. Né? O pessoal fala, o lixo funciona, mas é o básico, não faz mais que o básico o lixo. Já era para a gente estar muito à frente. E se você vai vendo a estrutura do Condesul, o negócio é gigante, o negócio é faraônico, o tamanho que ficou esse consórcio. E não dá para ficar sem um consórcio. Mas analisa o Brasil, quantos municípios tem, quantos estão nesse consórcio? Não dá, sim, tem muita cidade que coleta. Como é que você vai falar que o lixo nosso na Condesul é mais barato se a Conchal paga a Condesul paga uma empresa que terceiriza para uma outra? A conta não fecha, vai ficar mais caro. Não adianta. Então, a gente precisa de repente, fazer até uma parceria com essas empresas. Eu acho que é válido a gente conversar assim com quem fabrica, de repente fazer alguma coisa para que não haja esse descarte, porque às vezes é falta de orientação. A pessoa fala, se eu for ligar, eu vou ter que pagar para me desfazer desse imóvel aqui, alguma coisa. Então, de repente, ter essa orientação também aí para esses munícipes. A celeridade também na questão da compra de fraldas. Diz que estava na licitação e tem muita gente reclamando e precisando. E a coisa não é para hoje, é para ontem, porque a pessoa precisa, tem alguém acamado, e o custo para essa família já é muito caro. Às vezes a pessoa fala, mas a pessoa quer tudo de graça. Não é de graça, a pessoa paga o imposto a vida inteira, a pessoa contribuiu a vida inteira e contribui até hoje. Você vai no mercado, gasta lá R$600, 200 e pouco é imposto. Não tem nada de graça, não tem nada que o prefeito deu, o vereador deu. Não, isso aqui é direito. Então, a gente tem que acelerar isso sim, porque eu sei que a pessoa, sempre o grande problema, que às vezes fica, foi a outra gestão, foi a outra pessoa que não mandou. A gente tem que parar de ficar culpando e falar, vamos resolver, né? Vamos tentar resolver o mais rápido possível. A questão da fiscalização, teve aí uma campanha aí do Maio Amarelo já, e é interessante, porque se vocês verem aonde tem radar, aonde tem as orientações de câmeras, de placas, é para a segurança da própria pessoa. Infelizmente, essa pessoa desrespeita ali, ela não está arriscando a vida do outro só, dela também. A gente vê as motos que descem ali na Primo Rebessa ali, passam ali como se não houvesse amanhã. Se cruzar algum carro, ele pode estar... certo ou errado, vai acontecer uma fatalidade, não adianta.
E eu falo assim, a questão de andar dentro da cidade, eu falo muito assim, as pessoas andassem, todo mundo dentro da velocidade, não tinha acidente. Ali na João Paulo, com o Antônio Bueno, ali com a Mojimirim, é um lugar também que o pessoal, né, vai ter que fazer um fechamento ali, porque é a única forma de resolver, mas também é excesso, às vezes, de velocidade e imprudência das pessoas, muita pressa, né? Eu vi uma pessoa que matou um ciclista aqui com um veículo, há um tempo atrás. E essa pessoa anda rápido. Mesmo matando essa pessoa, continua andando rápido, né? Complicada a falta de consciência, né? Então, assim, é questão de educação, de orientação, e tem que fiscalizar, e, às vezes, assim, muitas situações vai ter que ser autuado, porque a gente mesmo, né, aprende. Eu fui já multado de parar numa faixa zebrada, nunca mais parei, porque é uma multa cara, né? Eu nem sabia que era tão cara. E eu, vindo lá da minha mãe em Mato Grosso do Sul, ultrapassei nessa faixa zebrada. A polícia parou, eu estava longe, e aí nunca mais parei, porque foi caro, né? Então, infelizmente, às vezes é pelo amor, outras vezes é pela dor, né? Gostaria também de lamentar aqui da morte da mãe da família Lucatelli aí, uma família que tem se empenhado aí, tem empregado muitas pessoas, tem contribuído muito aí para as causas sociais também do nosso município, uma família que é muito ativa aí na nossa comunidade. Então, deixo aqui meus sentimentos aí, que Deus possa confortar o coração de cada filho, cada neto, cada familiar que perdeu, né? Uma pessoa que viveu muito, né? 94 anos, mas a gente nunca quer perder. Eu perdi a minha avó com 99, a gente, né, sempre quer um pouquinho mais junto com o nosso ente querido. Que Deus possa abençoar cada um. Muito obrigado, presidente, boa noite. Obrigado, vereador Robinho. Agora, com a palavra, o vereador Leandro. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite aos membros da mesa, aos nobres vereadores, à nossa vereadora Chica, aos companheiros que se encontram aqui presentes nesta noite, o Nilton, parceiro, sempre tem nos atendido, secretário aí do Departamento de Água e Esgoto, aos nobres amigos, também motorista da Prefeitura, às berçaristas, aos advogados presentes, enfim, todos. Boa noite a todos. Pessoal, de antemão, já gostaria de falar que nós, juristas, muito usamos falar que contra provas não existe argumento. E jamais Leandro Modas vai fazer uma visita e não vou tirar foto. Não vou tirar foto. Por quê? A Floriano Piazeski, de início, gostaria de falar sobre ela. Essa rua nos deu um chabu muito grande, muito grande. No dia 24/4 agora, eu, ao presidente, estivemos presentes no setor de licitação, para acompanhar a licitação, quem queria ganhar, valor, foi aprovada a licitação em R$ 135.500. Por hora, perguntei para o secretário quando iria começar a obra, ele não falou, não precisaria assinar a ordem de serviço. E na segunda-feira estive lá e falou, não, Leandro, não vai assinar a ordem de serviço. Na terça-feira começou. Ele já sabia que iria começar na terça-feira. Leandro Modas, visita. Liguei para o presidente, né, engenheiro, tem conhecimento da área da engenharia, fica mais fácil a gente discutir sobre o assunto. Quem não tem conhecimento, fica difícil. Liguei para o Iago, né, ele tem conhecimento da área. Liguei para o senhor Clodoaldo também, que mexe com estrada, tem conhecimento de compactação ou não. O pessoal estava compactando areia. Perguntei para o encarregado da obra, falei, mas já está pronto para receber a massa? Ele falou, está pronto. Assim? Ele falou, assim, nós vamos terminar, amanhã a gente já entrega. Falei, beleza. Nisso eu tinha ligado para o Iago, liguei para o senhor Clodoaldo, os dois estiveram presentes, o senhor Clodoaldo ligou para o Bolela, que eu acredito que os engenheiros de obra precisam visitar todas as obras, gente, que está sendo feitas na cidade. Ali, nós avistamos ali, o senhor Clodoaldo falou, mas vai fazer o asfalto assim? Vai. O senhor Clodoaldo passou o pé e falou assim, não pode. Pessoal, iria asfaltar
provavelmente 6 meses, 1 ano, nós todos, vocês, iriam pagar mais 140 mil reais praticamente, de um asfalto, que se não tem uma fiscalização, se não tem, não, o Pedrinho falou que foi 8 vereadores, parabéns, ótimo, é papel nosso de fiscalizar, mas quanto à prova não existe argumentos. Se nós não tivéssemos lá, tivesse foto, filmado, e mandado para, e cobrado, o Clodoaldo ligou para o Bolero, falou, Bolero, você está, estou aqui na prefeitura, por gentileza, gostaria da sua presença aqui na Floriano Piazeschi. Bolela subiu lá, trouxe uma papelada, beleza. Mas, pessoal, depois disso, à tarde, eu acho que ele entrou em contato com o presidente, se não me falha a memória, ou com o Clodoaldo mesmo, falou assim, não dá para fazer asfalto daquele jeito. Aí, o que aconteceu? Tiraram 70 centímetros, aprofundaram 70, de 60 a 70 centímetros na rua, tirou em torno aí de uns 60, acho que uns 50, 60 caminhões de terra, porque estava passando praticamente um rio lá de baixo. E se asfalta desse jeito? Então, pessoal, quem é Leandro Modas? Eu sou funcionário de vocês. Eu tenho que prestar bom o meu trabalho. Eu tenho que fiscalizar. Esse é o papel nosso. Não só isso, mas a gente tem outras... eu até falei com o Gato Bill também, falei com o Gato falou, mas não tem condições, cara. Daquele jeito ali, não. Então, acho que ele comentou também do Ismar na época, que trouxe aqui. Pessoal, eu vou tirar foto, vou documentar tudo, porque amanhã eu tenho como cobrar. Aí eu fui lá, tirei a foto de como estava, que eles falaram que ia fazer daquele jeito, e fui lá e tirei a foto depois, fiz a filmagem de 60 a 70 centímetros que eles tiraram de terra. Depois filmei eles trazendo a terra seca, eles tiraram a terra molhada, descartaram um pouco no Valentina, e depois eles trouxeram a terra seca para preparar e compactar. Vai lá agora e veja como que está a compactação da Floriano Piazeschi, que amanhã vai receber o asfalto, que acredito que depois dessa compactação, a possibilidade de dar problema é bem menos como que se tivesse feito na semana passada. Isso é o papel nosso, nós temos que fiscalizar mesmo. Beleza, pessoal? O Gato Bill falou aqui também da Reforma do Cristo, que fizemos ontem, foi uma parceria conjunta, o Nilton, muito obrigado ao Nilton, que serviu o caminhão também de água para a gente lavar o Cristo na sexta-feira, dia 9, né? Agradeço ao senhor Clodoaldo, que cedeu o caminhão as 2 vezes, na sexta do dia 9, e ontem também, e ao Bagaceira, ao pessoal da Idearte, e, enfim, todos que contribuíram de uma maneira ou outra para a gente reformar o Cristo, que fazia, acho que, não sei falar para vocês uma data precisa, mas acredito que fazia muito tempo que não fazia uma reforma ali. Né? A vereadora Chica, ela protocolou hoje a iluminação ali da praça, eu protocolei uma iluminação, eu acredito que se nós fizermos, dá para fazer uma campanha ali, de instalar um refletor RGB, acho que fala, que é aquele que, um exemplo, nós estamos no maio laranja, né? O maio laranja reflete laranja nele à noite. Nós estávamos no abril azul, acho que também falou isso, outubro rosa, né? Joga uma imagem rosa. Então, pessoal, automaticamente é uma campanha voltada, né, à conscientização e acredito que ficou muito bonito o Cristo. E gostaria também de pedir a conscientização da população, dos jovens que ali ficam, de não pinchar novamente. Porque o pessoal... Gente, eu não descobri até agora como que esse pessoal consegue subir para pinchar essas áreas aí. A gente vai em São Paulo, vê esses muros aí. Eu não sei de onde surge esse pessoal, pincharam a caixa de água lá perto da beira da pista. Não sei como conseguem. Né? Então, gostaria de pedir a conscientização deles para não fazer esses assuntos. Tocante, eu já falei que contra provas não existe argumento. Se eu juntar a prova hoje, amanhã posso ter que excelentes advogados, e se você lá chegar diante de um juiz e falar assim, excelência, boa noite, tudo bem? Eu tenho aqui meu argumento, vou argumentar. Bom, prova, não tem. O que a gente faz? Por isso que eu tiro foto, vou documentar tudo, porque amanhã, se eu quiser cobrar, tem como eu cobrar. Né? Fizemos aqui um requerimento também em nome de todos os vereadores sobre a questão da Guarda Municipal. Tem o concurso público, está todo mundo cobrando aí também. Vai ter concurso público ou não? Pessoal, está batendo no pé que não consegue aumentar a folha do motorista. Está batendo no pé, diz que não consegue aumentar a folha das meninas da berçarista. Está batendo no pé que não consegue melhorar também para o pessoal da ADI. Aí fica difícil, porque, gente, conforme o Pedrinho falou assim, não prometi nada. Eu também não prometi nada. Mas se veio aqui, no comecinho de fevereiro, no finalzinho de janeiro,
nos prometer falando que ia fazer algo, então precisa se cumprir. Se não cumprir, nós, por exemplo, nós não falamos nada que iria aumentar a folha de funcionário nenhum. Mas se falou aqui que iria aumentar, nós batemos o pé, pessoal. Você imagina se ele aumenta essa folha, somando o valor que ele iria aumentar de todos os cargos, ia chegar aí praticamente a quase R$700 mil ano a folha. E agora não consegue subir praticamente, acho que é 1.950, que a letra que a doutora Chica falou, uma vereadora, não consegue subir R$250, mas iria subir quase R$700 mil ano para outras pessoas e não iria mexer na folha de vocês, motorista, não iria mexer na folha de vocês, berçarista, não iria mexer na folha dos ADIs também, como pode? Então, gente, se veio aqui nos prometer, nós vamos cobrar. Isso é fato, você entendeu? Se prometeu, vamos cobrar sem sombra de dúvida. Eu estive ontem lá no Circo Conchal, o Pedrinho falou também, né? Gente, como pode não ter um uniforme pessoal do Circo Conchal? Né? Voltou agora, voltou com muita força, tinha muita gente lá ontem, eu fiquei surpreso com o evento, foi muito bom. Gostaria de falar aqui também que o pessoal tomasse atento, prefeito, cobre o secretário aí, o senhor Jonas, a respeito dessa Aldir Blanc. São R$222 mil, que se você não... Jonas, ouça nós aí, por gentileza. Se você não apertar o pé até dia 1/7, que tem que estar empenhado em torno de 70%, nós iremos perder R$222 mil. Então, vamos apertar o pé aí, Jonas. Eu acredito, o Guidar, semana passada, falou para mim que já deu uma mexida no pessoal, para a gente colocar em prática essa Aldir Blanc aí de R$222 mil. Na quinta-feira, acho que foi na quinta ou na sexta-feira, eu protocolei aqui também uma indicação de colocar ali perto do Paulo Witter e do Correio, aquela mão de não estacionar mais. Acho que foi na quinta ou na sexta, não sei se alguém aqui viu lá um acidente de um Toro. Para mim, aquele carro deu perca total, gente, numa questão de 30 metros quadrados, 30 metros de distância, um carro bateu numa caçamba que estava ali, com entulhos, e deu perca total. Então, quando para o caminhão do Correio, principalmente, aqui tem algum motorista da prefeitura, da ambulância ou não? Tem uns meninos da ambulância, é terrível, gente, aquele espaço ali, quando estaciona a moto, estaciona carro, coloca o caminhão do Correio, vocês não passam mais. Vocês não passam mais. Então, eu protocolei aqui uma indicação, e acho que o Robinho, o Marquinhos também falou, nós podemos entrar com a medida judicial para nos atender. Fica difícil, gente, porque nós, vereadores, somos cobrados. Né? A gente posta alguma coisa, tem uma marca, mas vocês vão atender isso, vão atender aquilo. E tudo que está aqui, protocolado, requerimento, moção, faz um monte de coisa, e na hora da gente... Daí eu falei para uma cidadã esses dias, falei assim, não marca mais nós, vereadores, tocante a isso. Marca o prefeito. Falei, seu prefeito, você vai atender o pedido dos nossos vereadores ou não? Aí sim, né? Então, ali tocante a essa rua ali da Rua das Palmas, perto do Correio, ela já tem a Rua das Camélias também. Acho que quem é motorista da ambulância passa ali constantemente. O Felipe já pediu para, acho que os vereadores anteriores já pediu para essa casa inteira para mudar aquela rua ali também. E eu gostaria também que, se pudesse atender o nosso pedido, o pessoal acho que é carroceria, mexe com carroceria ali, para o caminhão de um lado e do outro. Aí a ambulância sobe a Rua das Azaleias, quer subir, não tem como, gente. Se a ambulância está circulando a cidade, será que ela está circulando para brincar ou está com algum paciente lá dentro? Está com paciente, então a gente precisa melhorar a questão desse trânsito ali na Rua das Camélias. O semáforo também, pessoal, ano passado, fiz uma matéria, mesmo sem ser vereador, o semáforo na nossa cidade não tem tempo para pedestre. Eu não sei que hora passa, eu não sei quando que o pedestre tem a possibilidade de passar, no tempo de pedestre. Passa carro, daqui a pouco está vermelho, ele não passa. Então, pessoal, aqui todos os vereadores, nós não votamos a estrutura do cargo que foi pedido no começo do ano para melhorar a folha de vocês. Vocês, motoristas, vocês, berçaristas. Não sei, tem berçaristas que ainda talvez não têm conhecimento de que eu fiz um levantamento. No registro de vocês, por exemplo, lá na prefeitura, no RH, vocês, mas não tem mais a função berçarista. E vocês se tornaram babá.
Muda assim, de repente, não comunica os funcionários. Não, mas pode, por lei, pode. Pode, gente, sim. Mas vai lá e comunica. Você sabia que você não é mais berçarista? Você é babá? É. Então, gente, deveria comunicar, né? Negócio motorista. Imagina eu passar, tirar a função dos motoristas, não comunicar os motoristas, colocar lá auxiliar geral. De repente, tem motoristas, gente, que vai, se continuar desse jeito aí, acredito que vai prestar novos concursos. Vai prestar novos concursos. Daqui a pouco vai ter motorista, né, na área da limpeza, por quê? A área da limpeza recebeu 40% de insalubridade, passou a ganhar mais que o motorista. Né? Leandro, você é contra elas receberem insalubridade? Hipótese alguma. Só que da maneira que foi aplicado a insalubridade, pessoal, né, da maneira que foi aplicada, eu acredito que os engenheiros responsáveis das visitas não fizeram a visita da maneira que é para fazer. Pessoal, os motoristas visitaram vocês lá? Visitaram as creches, entraram na sala, viram fazendo serviço, foram lá na cozinha? Foram na cozinha, conversa com a chefe, conversa com o fulano, Bertano, toma um cafezinho quente, vai embora. Não. Você tem que visitar, acompanhar. Está lavando pano com o quê? Qual produto? Ah, deixa eu ver aqui. Não, pessoal, existe norma, existe acho que é a NR15, que fala sobre a questão de normas de insalubridade. Então, pessoal, aplicou para uns, tiraram de outros, né? E conversei com a Zenilda, eu gostaria de parabenizar a Zenilda por ela tomar essa atitude. Ela veio falando comigo desde janeiro, sai, não sai, aposenta, não aposenta. Falei, filha, a nossa vida é tão curta, Gui, você perdeu uma funcionária, mas, infelizmente, né? E eu peguei e falei assim, Zenilda, vai ser feliz, né? E tem muita gente querendo aposentar. O que mais pesa na aposentadoria dos funcionários hoje é a questão o ticket. Perdeu, nossa, são R$ 867, se não me falha a memória. Gente, R$ 867, para mim, eu acho muito dinheiro, né? A Chico já protocolou uma vez aqui, ver se consegue incorporar também, né? A Chico luta muito pelos funcionários públicos. Eu também, o meu irmão falou, Leandro, veste a camisa, funcionário público é bacana. Eu gosto da área do funcionalismo público, porque quando eu comecei a minha profissão aqui na cidade de vender roupa, primeiro lugar que eu atendi foi na cozinha piloto, vendendo roupa para as meninas. Então, eu gosto, abracei a ideia. Então, pessoal, estamos aqui lutando por vocês, motorista, e por todos também, né? Mas a questão do salário de vocês já foi falado aqui em reunião, o prefeito falou que ia melhorar. Ele falou com essas palavras, que ele iria reduzir os custos, né, para melhorar para o funcionalismo público, que, por hora, ele ia mexer em todos. Mas essas 3 categorias foi falado, e até, antemão, um exemplo, está aqui um bom quadro uma boa quantidade de motoristas, reivindicando seus direitos, vocês estão cobertos de razão, agora, né, trazer o prefeito, fazer uma reunião com você e falar assim, vai aumentar? Não vai. Então, senhor presidente, muito obrigado. Muito obrigado aos vereadores, a todos presentes. Deus abençoe a todos e até mais. Mais uma vez, eu quero dar boa noite a todos. Agradecer aos motoristas pela presença. Muito válido essa reivindicação. Também aos berçaristas. Quero dar boa noite também ao Guilherme, que é o chefe das ambulâncias, ao secretário Newton, saneamento, ex-presidente dessa casa. Que sejam todos muito bem-vindos. Primeiramente, eu gostaria aqui de agradecer aos vereadores pela aprovação do projeto de hoje, que é da inserção do símbolo mundial da conscientização autista para atendimento prioritário. Isso é mais uma conquista para as mães atípicas, mais uma conquista aí para as pessoas que são portadores do TEA, e é direito, né, já é lei federal, tem lei estadual, e nós estamos trazendo aí esse atendimento prioritário para o âmbito municipal. Agradecer ao vereador Luiz, pela parceria nesse projeto, e muito obrigado a todos. Vamos falar também, eu quero falar sobre uma indicação, rapidamente aqui, da reforma do PSF, Dr. Francisco Suassuna. Quem utiliza lá no dia a dia sabe que é necessário ali uma reforma geral, assim como tantos outros prédios municipais. Então, nessa sessão de hoje, eu faço referência a esse prédio. É uma reivindicação já de bastante gente que faz o uso ali no Parque Industrial, em frente ao SEMEC ali. Então, quem faz esse uso sabe da necessidade que a gente precisa urgente dessa reforma. E, mais uma vez, aqui eu vou falar sobre a questão do lixo. Eu fiz duas
duas indicações em relação a isso. A primeira, o trabalho de conscientização para a população. Porque a gente sabe aí, principalmente dos bairros mais novos, que tem muito lixo, muito entulho e nas estradas, enfim, é uma reclamação geral. Eu sempre converso aí com a dona Conceição, ela sempre fala da situação que está ali, na Estrada da Capelinha. Ela me falou que fazem 18 anos que está nessa situação, questão ali do lixo. Então, vai aí duas situações. A primeira, a conscientização da população. Isso é crime, isso não pode ser feito, ser jogado lixo nas ruas, lixo em terreno vazio, lixo em estradas. Esse é o primeiro ponto. Então, eu peço ao Executivo para esse trabalho de conscientização, esse trabalho de informação. Em segundo, também, eu peço a instalação de lixeiras maiores, porque em algumas estradas a gente vê ali o lixo dentro da lixeira, mas por a lixeira estar cheia, o pessoal acaba jogando do lado, no chão. Então, isso daí é importante, essa questão. Passando para os requerimentos. O primeiro, informações sobre a falta de material odontológico dos pacientes ali no SEMEC. Teve uma pessoa que me confidencializou que ela foi lá fazer um atendimento, né, fizeram todo o atendimento e falaram para ela assim, olha, a gente não tem material odontológico. A gente indica aí que você procure um dentista particular. Ela falou, Iago, eu tenho condição de pagar. O que eu fiz? Era um atendimento simples, tá? Não era nada muito grave. Ela falou, mas como eu tinha condição, eu fui no dentista particular, e quem não tem? Como que fica? Essa é uma questão muito grave. Então, aí eu não sei se é a questão da licitação ou o que aconteceu, mas está também em falta com material odontológico. Então, eu fiz esse requerimento pedindo informações de quando vai chegar, como que vai ser feito, que ponto que está isso daí, se está na licitação, se não está, que pé que se perdeu essa questão. O que não pode é ficar paciente sem atendimento. Segundo, eu estou pedindo aqui também ao Executivo informações de quais contratos estão ativos na Condesul, qual o custo mensal e qual o custo mensal. Gente, quem me conhece sabe que eu sou defensor da transparência. Eu sei que muitas vezes, né, setor público acaba faltando essa transparência. Então, não somente eu, mas tantos outros vereadores já falaram da Condesul. Então, a gente pede aí transparência. Quais contratos estão válidos, qual é o valor, qual é esse custo, para a gente ver realmente, entender e levar para a população essa informação do que realmente está acontecendo. Agora, falar um pouco a questão dos motoristas e as berçaristas que aqui estão. Realmente, isso daí é uma promessa do prefeito, né? Após vencer as eleições, no começo do ano ele esteve aqui, e a gente sempre levanta a bandeira. Principalmente, nós estamos aqui para representar a população e também representar os funcionários públicos. Então, é muito importante a gente levantar essa bandeira, porque nós vemos, tenho visitado bastante, o trabalho dos motoristas, o trabalho das berçaristas. Aqui estão as berçaristas da Alzira, da Lúcia. Então, eu quero usar o exemplo delas, que a gente visitou bastante, e todas elas sempre falam a mesma coisa. Olha, se a gente for trabalhar em outro lugar, com certeza a gente vai ganhar mais. Porque a gente tem capacidade e a gente realmente sabe do nosso valor. Mas e essas crianças que aqui estão? O que vai ser feito? Então, a gente vê o amor e o cuidado e o carinho que elas trabalham com essas crianças. Em todas as creches que eu fui, seja na Alzira, na Lúcia, com as meninas da Marinês, da Adriana, enfim, todas elas a gente pôde constatar esse amor, esse carinho, esse cuidado. Então, é mais do que válido para as berçaristas e também tem um compromisso com as ADIs, que trabalham sempre junto. Elas fazem, como foi falado aqui, eu não lembro qual vereador falou, mas elas fazem muito além da responsabilidade, elas fazem a parte pedagógica, elas fazem a parte de cuidar das crianças, enfim, de toda a higiene, de tudo. Então, é mais do que válido. Isso também se aplica aos motoristas. Eu estava falando com o Arley antes de começar aqui, a questão do salário, realmente, pessoal, está completamente defasado. A gente sabe que os funcionários públicos têm muitos setores aí que têm o salário defasado, mas a questão dos motoristas também é urgente de ser sentado, visto isso daí, porque é um trabalho de muita responsabilidade, né? Principalmente o pessoal da ambulância, o pessoal que transporta aí o pessoal. Então, fica aqui o nosso apoio a vocês, a gente vai lutar, a gente vai chamar o Executivo aí para
para essa reunião, para ver o que a gente pode fazer, para ver como que a gente pode resolver isso, né? Não somente uma reunião, mas, de fato, ter um plano aí que consiga trazer aquilo que vocês, pelo menos um pouco daquilo que vocês buscam. Eu quero também aqui falar da Floriano Piasek. O Leandro já falou, o seu Clodoaldo contribuiu muito nessa questão, que tem uma grande experiência na questão aí das estradas, compactação. Ali, debaixo de daquelas ruas ali, no primeiro dia que a gente foi fazer a visita, a gente já viu que o material ali não é o ideal para aquele tipo de situação. O que acontece? Foi compactado areia grossa e muita pedra para fazer lá atrás, quando foi feito esse asfalto. Então, enquanto isso daí ele está confinado, esse material ele está fechado, tudo bem, vai ter ali uma sobrecarga que a gente chama, então, ok, tudo bem. Mas, a partir do momento que tem uma infiltração de água, a gente chama de cisalhamento, aquela água acaba lavando esse material, porque a areia não é o material ideal para a compactação do solo. Então, provavelmente, naquela boca de lobo que tem acima ali, teve um espaço, uma abertura, que entrou água e a água foi lavando a areia. Lavou a areia, só ficou a capa asfáltica. A partir do momento que ficou a capa asfáltica, ele tem o cisalhamento, tem o deslizamento daquele material. Foi o que causou aquela situação ali. Então, nós fomos ali, o seu Clodoaldo, o Leandro, a gente estava junto ali, o pessoal estava passando aquela máquina que chama pata de carneiro, em cima ali, e não compacta a areia. O índice dela não vai dar a compactação ideal. Então, depois que a gente foi ali, o pessoal falou que ia tirar a capa de 20 centímetros. Após essa retirada dessa areia, o que acontece? A terra que estava embaixo estava muito encharcada, muito molhada. Então, o índice que tinha de água nela ali estava muito molhado. Então, a hora que o pessoal começa a compactar aquilo, forma aquilo que a gente chama de borrachão, né, seu Clodoaldo? Forma aquele borrachão. Então, o que tem que fazer? Duas opções. A primeira, ou retira o material. Segunda, espera esse material secar. Para aquele material secar ali, iriam algumas semanas, né? Como o material estava confinado, estava debaixo da areia, ele estava úmido. Então, o pessoal tirou aquela terra, colocou uma terra que estava ali aceitável no índice de umidade, e a partir daí foi feita a compactação, e agora vai ser feito aí a pavimentação ali. Então, por isso que é importante a gente visitar, principalmente nessas etapas primordiais das obras. Então, porque se a gente não visita, talvez o pessoal teria visto, talvez eles teriam feito, mas a gente estando ali presencialmente é importante, porque, como já foi dito, o material que está ali nas outras ruas não é o ideal. Infelizmente, não é ideal. Se tiver um vazamento de água que entrar por baixo daquele asfalto, vai acontecer em outras ruas. Aquilo ali é inevitável. Enquanto estiver fechado, sem acesso à água, ok. A partir do momento que tiver acesso à água, aquilo ali vai ser perdido. Vai ter que ser refeito, que nem foi feita essa rua. Eu quero também aqui fazer um comentário sobre o Aldir Blanc. Eu tenho vários amigos aí que são artistas, que fazem o uso dessa lei, que estão muito, muito preocupados com o prazo, né? Então, fica o nosso apelo aqui ao secretário, ao pessoal, que faça realmente aí esse devido trabalho, porque eles já utilizaram essa lei em outros anos e eles falaram que esse ano está completamente atrasado. Então, fica aqui a nossa cobrança. E, para finalizar, também aqui quero deixar o pesar de falecimento da dona Tereza Lucatelli, a mãe do Toninho, do primo, do Lúcio, do Faustinho. Tenho uma grande amizade com todos eles. Hoje sou funcionário do Toninho. Então, fica aqui o nosso pesar. Que Deus conforte o coração dos filhos, dos netos e de toda a família. Exatamente. O senhor Clodoaldo lembrou de um ponto importante. Como não estava sendo considerada a retirada daquele material no orçamento da Rua Floriano Piasek, o que o pessoal vai ter que fazer? Tem um aditivo.
para aquela obra, para a retirada desse material que estava molhado, para a retirada dessa areia e a colocação desse novo material. Obrigado, senhor Clodoaldo. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a 9ª sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 2 de junho, às 19 horas. E sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 25ª sessão extraordinária do primeiro ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão os senhores vereadores atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado e será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 43, de 2025, autoria do Executivo. Dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual 2022-2025, instituído pela Lei Complementar número 613, de 7 de dezembro de 2021. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em primeiro turno de discussão e votação. Projeto de Lei número 51, de 2025, autoria da vereadora Lúcia Andréa Soares Braglin Rodrigues, altera a Lei número 2.397, de 8 de novembro de 2023, permitindo a aplicação de multas de trânsito por sistema eletrônico de videomonitoramento, conforme especifica. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em único turno de discussão e votação. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a 9ª sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 2 de junho, às 19 horas. Sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da 26ª sessão extraordinária do primeiro ano da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Conchal. Comparecer à presente sessão os senhores vereadores, atendendo ao quórum regimental, conforme verificado e assinado pelo primeiro secretário. Está em votação a ata da sessão anterior. Quem estiver favorável, que permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Aprovado, será assinado pela mesa. Solicito ao primeiro secretário que leia os papéis que compõem a ordem do dia da presente sessão. Projeto de Lei Complementar número 43, de 2025, autoria do Executivo. Assunto: dispõe sobre a atualização do Plano Plurianual 2022-2025, instituído pela Lei Complementar número 613, de 7 de dezembro de 2021. Referido projeto está em discussão. Em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, caso contrário, se manifeste. Aprovado por todos em segundo turno de discussão e votação. E nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão, convocando a 9ª sessão ordinária do primeiro ano da 19ª legislatura do município de Conchal, a se realizar no próximo dia 2 de junho, às 19 horas. Boa noite a todos. E as berçaristas e motoristas que quiserem falar com a gente, tá? A gente está à disposição.